Bom dia, bom dia! Mais uma live de quarta-feira. Para você que é novo aqui, eu te convido a ficar atento às lives de quarta-feira. Toda quarta-feira eu trago um conteúdo inovador, transformador para te ajudar a ter um 2023 diferente, encontrando um novo propósito, conseguindo atingir metas, objetivos, se autoconhecendo, aprendendo a fazer a leitura dos seus sintomas, enfim, tudo que eu aplico na minha vida, eu compartilho com vocês todas as quartas-feiras aqui nas minhas lives no Instagram. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Poliana Forlim, especialista em gestão, e nós vamos estar falando sobre como que você pode destravar e como que você pode bater metas, né? Como que você precisa fazer, para onde você precisa olhar. A Poli, ela tem essa maestria em gestão com empresários, e ela então falou em metas, é com ela mesma. Então, sejam muito bem-vindos. Eu vou estar aqui convidando a Poli para participar dessa nossa live. Olha lá. Bom dia, ela sempre entra com Bom um erro dia! aqui. Você sabe que na semana passada, quando o Renê entrou comigo, Sempre também o entra dele virado, não sei por quê. estava Ô, virado, Fê, né? antes de começar, me diz aí, o som tá bom? Tem muito barulho de fora? Tá, beleza. Ótimo. Não, para mim tá Não, ótimo, não tô pode de ficar fone, eu tô com o tranquila. microfone ligado, mas Tá? tem Você tá de bastante fone barulho ou ao não? redor aqui, por isso que eu tô perguntando. Então tá. Bom dia, Não, tá galera. Bom ótimo, dia, tá bem Fê. nítido, bem claro, tá bom? Bom dia, Poli. Obrigada por estar aqui novamente, contribuindo com todo o seu conhecimento. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre destravar, sobre bater metas, o quanto isso é importante, né? Não só traçar as metas, como também conseguir atingir, né? Porque traçar a meta a gente consegue, agora alcançar nem sempre a gente consegue. E entender que muitas vezes nós não vamos alcançar. Também isso a gente tem que trazer, né? Por algum motivo, coisas externas podem acontecer que estão fora do nosso controle, e isso pode sim, então, fazer com que a gente não atinja nossos objetivos, não alcance as nossas metas. E o grande detalhe a gente vai estar falando qual que é para você não desistir ao longo da nossa live, né? Poli, se apresenta então aqui para o pessoal, para quem não te conhece, depois eu acabo me Bom, apresentando então, para quem não também me para o pessoal conhece, do eu sou seu Poliana perfil. Forlim, trabalho com a gestão empresarial. A gestão empresarial que muitas vezes ela é confundida, né? Porque a gestão empresarial é como se você fosse um médico e você mostrasse vários sintomas que você tem, mas você não sabe o que é. E aí a gente vai lá e faz o diagnóstico, fala, ó, essas são as suas dores, aqui está o teu problema, e aí a gente identifica e faz um trabalho específico. Então, essa é a gestão empresarial. Então, é você olhar para um todo da tua empresa e não só um todo para a empresa, mas também para o gestor da empresa, que esse é um diferencial do meu trabalho. Eu não olho só para o total, né, da empresa, mas eu também olho essa questão do gestor, da pessoa que está por trás daquela empresa, do autônomo ali, da pessoa que precisa talvez se desenvolver em algumas áreas para conseguir fazer a diferenciação no mercado, ser um bom empreendedor, uma boa empreendedora. Então, esse é o meu trabalho, é assim que funciona. E se alguém tiver dúvidas, pode mandar no direct aí que a gente vai responder. Ah, excelente. Isso faz uma grande diferença ali nos resultados de uma empresa, né? Quando tem esse diagnóstico. Como você linkou ali com sintoma, é a mesma coisa de você estar tendo sintoma e tentar se automedicar sozinho, né? Às vezes vai resolver, se é algo simples, superficial, né, Poli? Mas muitas vezes você precisa da ajuda, sim, de um especialista para entender o porquê que aquilo está acontecendo e como que você pode realmente encontrar a solução para aquela dor, seja ela dor física, dor empresarial, dor emocional, qualquer tipo de dor que venha acontecendo. Parece que travou para mim aqui os comentários, Poli, eu não sei.
Se Sandra, tá tô ruim, você vendo. tá conseguindo Travou, me escutar bem, acho me que ver? travou. Vou até compartilhar aqui, né? É, Aproveitar já que estamos aqui, compartilhar para a galera, para que as pessoas vejam. Vocês aí que estão vamos entrando, façam favor de compartilhar. compartilhar. É Vamos, importante, né? Tem muita gente precisando vamos nos dessas dicas, de ajudar. saber. Eu vejo muita gente colocando meta no papel, né? E realmente não tendo condições de alcançar, chega no final do ano, putz, não fiz nada, não consegui chegar onde eu queria. Por que que isso acontece? Né? E assim, gente, não é uma outra pessoa, isso acontece muito e também é um grande desmotivador, porque a pessoa fala, não, agora esse ano vai, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e chega no momento que você vai olhar tudo que, né, na tua listinha lá e, putz, não consegui de novo. E isso se torna quase um ciclo vicioso, né? A gente fazer, fazer, fazer e não conseguir chegar ao resultado final. Então, a gente pode mostrar aqui como fazer para você não desistir, o que você precisa ter para não desistir e fazer você chegar do outro lado, né? Sim, Poli, e é bem isso, assim, né? O caminho mais fácil normalmente é o de desistir, né? Já que eu não alcancei, já que eu não consegui, então eu desisto. E muitas vezes você está plantando, e quando a gente planta, a gente cava ali para baixo, né? Então a gente está indo para baixo porque a gente está plantando, a gente precisa semear. E aí, se vem a frustração e você já desiste, e você para de regar aquela plantinha, o que vai acontecer? Você vai deixar de um dia colher os frutos daquilo ali que você plantou. E o que acontece é que muitas vezes, às vezes, ficam mudando de galho em galho. Ah, já que já não deu certo, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. E aí o que acontece? Você nunca vai conseguir colher realmente os frutos, porque independente de onde você vai, para onde você vai estar sempre. O primeiro passo é sempre plantar, e o plantar é para baixo. É a parte que dói, é a parte difícil, é a parte que você precisa sim se dedicar muito, abdicar de algumas coisas, né? Você tem que estar disposto a isso. E quando eu trouxe hoje aqui no tema da nossa live destravar, né, e bater metas, para você bater metas, eu acho que o primeiro ponto crucial é você conseguir se destravar. É você conseguir reconhecer seus pontos fracos e seus pontos fortes. Todos nós temos os dois lados, o lado luz e o lado sombra. O grande problema é que normalmente a gente foca na nossa sombra e a gente esquece de olhar para a nossa luz. Quantas pessoas, às vezes, eu posso contribuir e ajudar com o que eu tenho de dom, de talento, de amor dentro de mim e posso sim ser remunerada por conta disso. Talvez eu não consiga compreender e tenho crenças e que são, a gente já falou em algumas lives sobre crenças, que representam que talvez eu não possa ganhar dinheiro com determinadas coisas. Então você precisa, primeiro passo é reconhecer sobre isso para que isso destrave e comece a Com deslanchar certeza. nos Isso seus mesmo. objetivos, nas suas E metas, como né, você falou Poli? muito bem, a gente tem o hábito de focar nas nossas fraquezas, né? O que eu não consigo fazer. Muito pouco se foca no que eu consigo fazer, né? Até onde eu consigo chegar, até onde eu consigo ir. Então, o fato de você focar na parte difícil, né? Eu falo assim, uma meta, por exemplo, metas financeiras, né? As pessoas colocam, eu quero chegar a tal lugar. Mas dificilmente ela foca no todo, né? No geral, meu Deus, não, isso é muito para mim, eu não vou dar conta. E já começa, eu não sou capaz, eu não vou conseguir e tal. Bom dia, Paulo, tudo bom? Então você fica amarrado, sabe? Poxa, pensar só no grande. Não, eu tenho que pegar aquela meta e dividir essa meta. E colocar ela nos meus dias, nas minhas semanas, que fica mais simples, mais fácil. E eu consigo começar a acreditar que é possível. Então, essa é a grande diferença também, né? Às vezes a gente foca realmente na parte difícil do negócio, difícil da conquista, e eu já sei que, putz, não vou chegar até lá. Isso mesmo, Poli. E aí,
importante é assim, você utilizar o que a gente fala, né? Nas nossas mentorias, a gente acaba trazendo isso muito claro. Talvez quem esteja aqui já ouviu falar sobre a metodologia SMART, que é você entender se a sua meta ela é específica e alcançável, né? Porque às vezes a gente traça metas que não são alcançáveis. E não é que você tem que desistir dessa sua meta, não. Mas talvez não seja o momento dela agora. Você precisa de uma meta um pouco menor, mais baixa, para dar um primeiro passo. Ninguém chega ao topo de uma escada pulando todos os degraus. Então, qual é o primeiro degrau que eu tenho que percorrer para chegar aqui nessa minha grande meta? Mas para eu subir esse primeiro degrau, eu preciso antes destravar. Vamos pensar em dor. Se eu estou com dor, eu estou travada, como eu vou andar? Como eu vou dar o primeiro passo? Primeiro eu destravo, alivio minha dor e dou o primeiro passo. Então, primeiro você precisa se reconhecer, entender o seu momento, entender quais são as suas crenças sobre finanças, sobre dinheiro, que você realmente acredita. Não adianta a gente só falar. A gente tem que sentir, gente. O que sai da nossa boca é muito forte, muito potente, e faz você ou não entrar ou não em ação. Então, destrava e vamos então entender qual é o primeiro degrau que eu tenho que percorrer com esse objetivo. Isso é um grande virada de chave que a gente tem para alcançar o objetivo final. E aí eu entendo que eu não alcancei ainda essa meta, mas eu tô subindo o degrau. Tá, tudo bem, eu não vou desistir. E aí, com os meus erros, o que eu preciso melhorar? O que eu deixei de fazer? Não dá. Quem pode me ajudar? Sozinho não dá, né, Poli? Sozinho não dá. A gente precisa sempre de ajuda, né? E aqui, deixa eu colocar, o Paulo colocou, ó, dividir metas em submetas e ir patrocinando até se tornar pequenas tarefas. Plano de ação. E pequenos, por que pequenos? Porque se for muito difícil, teu cérebro vai te sabotar, né, Poli? Ele quer que você não gaste energia, ele quer te deixar ali na zona de desconforto, mas é uma zona conhecida, tá ruim, mas não tá tão ruim assim, né? Dá para eu ficar. E aí? Então, a gente tem que começar com esses pequenos passinhos. Parece que são passinhos de formiga, mas se cada dia, se todo dia você dá um passinho pequeno que seja, mas você dá esse passo, você está em movimento e uma coisa que, né, se a gente fosse colocar alguns padrões, né, para você definir uma meta e você colocar uma meta em prática, primeiro, se você não souber onde você quer chegar, não vai adiantar, qualquer caminho serve, né? É a tal do país Alice no País das Maravilhas. Então não adianta, você não souber. Qualquer lugar tá bom. Então, primeiro eu preciso saber onde eu quero chegar. Mas o mais importante de saber onde eu quero chegar é por que eu quero chegar. Quando uma meta ela não tem uma importância para você forte o suficiente, provavelmente você vai se sabotar muito mais fácil, né? Então, você entender que você precisa colocar um porquê muito forte, você precisa entender exatamente o que você vai fazer e por que você quer aquilo tem que ser um porquê forte realmente. Você tem que falar, não, eu quero chegar a X valor por mês, eu quero começar a ganhar 20, 30, 40, 50 mil reais por mês, porque eu quero ter a vida dos sonhos com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um barco, eu quero... Não sei o que vocês querem fazer, e nem sei o motivo disso. Mas se você não colocar um motivo muito forte, provavelmente o seu sabotador vai ser muito maior. Você vai se sabotar ao longo do período. Então, coloque as metas que sejam mensuráveis, que no caso a Fê falou muito bem, que é a questão de ser uma meta SMART. SMART é uma ferramenta que a gente aplica para ver se realmente ela é válida e se há a possibilidade, né, de alcançar, se não tem nenhum filtro negativo que possa te impedir de alcançar. Então, isso é muito importante. E aí, sim, você tem um motivo grande para começar a colocar essa meta no papel e, principalmente, não adianta eu colocar a meta tão longe lá e eu não conseguir trazer isso para o dia a dia, porque são as pequenas tarefas, são as pequenas ações que você realmente consegue chegar até o final. Quer ver um exemplo simples? Um livro, né? A gente pega um livro, por exemplo, do Tony Robbins aqui, e tem, vamos lá,
600 páginas, né? Poxa, 600 páginas para quem não lê é um baita de um livro, certo? Se eu colocar uma meta de que eu vou ler uma página por dia, qual é a chance de eu terminar esse livro? É muito mais alta do que se eu não colocar, né? Poxa, o livro é muito grande, eu não vou conseguir, eu não tenho hábito de leitura. Beleza, uma página por dia, 2 páginas por dia. Ah, vou ser mais audaciosa, vou colocar 3 páginas por dia. E tá ótimo, você não precisa ir além, porque todo dia você lendo um pouco vai significar que vai chegar ali 2, 3, 4 meses, mas não, eu já li o livro que eu queria, né? Foi assim que eu comecei a ler o livro. O grande problema, Poli, o grande problema é que as pessoas costumam acreditar que ler uma página é muito pouco. E aí, eu não vou ler uma página desse livro de 600. Eu tenho esse livro aqui também, eu já li 2 vezes, mas é porque sou apaixonada pelo livro. Você não tem que entender que é pouco. É de pouco em pouco que o muito se constrói. É de grão em grão que as coisas se constroem. Né? A gente era o quê antes de nascer? Era uma molécula ali, né? E aí se constrói. Então é assim, não pense que um é pouco. E isso é uma sabotagem para você não começar. E aí, como a Poli falou, se você quer se desafiar, se é o teu perfil, né? Que a gente também... Primeira coisa é você saber quem você é, o seu tipo de perfil, para que você consiga realmente encontrar suas metas que vai fazer sentido para você. Uma coisa é eu e a Poli estar falando aqui, e você olhar e falar assim, não, isso não faz sentido para mim. E tá tudo certo. Você tá certo e a gente tá certo. Por quê? Porque eu sou de um jeito, a Poli é de outro, você é de outro. E entender como você funciona é também o primeiro ponto para você destravar. Quando eu entendi que o meu perfil, ele briga, meu perfil briga. Porque eu sou energética e serena. Como que eu sou? Eu tenho energia e sou calma. É o que o nosso mentor, né, o Rodrigo Cardoso fala, é o de terapia, né? É o perfil que precisa de terapia, sou eu. Mas quando eu entendi os pontos fortes de ser energética, que é eu entro em ação, eu não deixo para depois, né? E eu entendo os pontos fortes do sereno, que é eu quero estar na minha zona de conforto, sim. Então eu sou um pouco, eu não me jogo tanto quanto o energético jogaria. Então mas eu não fico acomodada como o sereno ficaria. Então eu consigo aproveitar. Eu não me jogo tanto, mas eu também não fico parada. E aí existe um equilíbrio. E quando você enxerga Meu isso, energético os objetivos perfeccionista. vêm. Qual que é o teu perfil, Poli? Ah, eu já imaginava, né? Que tinha um pouco de perfeccionista ali, é quando a Eu gente vai compartilhar as nossas. Eu já não sou. Eu já não sou. Eu gosto das coisas bonitinhas, organizadas, arrumadinhas, mas não sou. Meu marido que sofre aqui comigo nas minhas gavetas, nas minhas coisas, nas minhas anotações. Eu preciso que alguém. A Poli já me ajudou com planilhas, porque não é do meu perfil. Eu não sei organizar as planilhas. E aí? Ai, como que você... Eu preciso organizar a planilha. Senão eu não sei quanto eu ganho, quanto eu gasto, quanto eu vou receber, o que eu posso adquirir, o que eu não posso. E aí, o que eu fiz? Sozinho não dá. Chama alguém que saiba. E aí, a Poli fez para mim. E quando ela fez a parte que eu não sabia, agora para mim tá fácil. É só eu colocar, é só eu preencher. E eu faço. E eu faço. Então, tá tudo bem você não conseguir fazer algumas coisas, né? E algumas tarefas, Poli. É normal, a gente tem projetos juntos, eu e a Poli, tem coisas que eu desenvolvo, tem coisas que a Poli desenvolve, e tem coisas que nem eu e nem a Poli conseguimos. E tá tudo bem. Aí a gente precisa de quem sabe, né? Quem pode nos ajudar. E aí é esse primeiro passo, é essa identificação, é essa caminhada, é essa trajetória. E é isso que a gente quer que vocês começam a ter essa clareza que sim, é possível chegar aonde cada um deseja. Mas uma coisa muito importante é que a gente só vai chegar onde o nosso cérebro já um dia visualizou. Então, se você quer faturar, mas você
não consegue se sentir merecedor, ou se você não consegue imaginar o que isso pode te trazer, vai ser muito difícil você conseguir. Talvez você consiga, mas é difícil manter. Talvez até consiga, né, Poli, alcançar. E mas essa aí questão de você ter clareza, né, sobre essa meta, de você porcionar ela em tarefas e também entender que qual é a tarefa que é competência sua, que você consegue fazer, mas tem coisas que talvez não dependa de você, talvez tem coisas que você quer fazer, mas depende de outra pessoa, né? Depende de terceiros. E aí, como é que eu faço quando depende? Porque daí não depende só de mim. Então, tem coisas, tem metas, tem objetivos que a gente coloca na vida que a gente tem que avaliar. Depende só de mim? Não, não depende. Poxa, depende de quem? Até onde eu tenho controle sobre isso? E o que não está ao meu controle? Eu fico tudo bem com isso? Porque as pessoas sofrem, né, por não ter controle. Ainda mais querendo um objetivo que é meu, né? Por exemplo, vamos lá. Enfim, eu escrevi um livro aqui e quero rodar até, né, começar a ter o livro em mãos até maio. Beleza, legal. Essa é uma meta que eu tinha colocado. Porém, não depende de mim. Depende de aprovação, depende de mandar para não sei onde, depende de voltar, depende de eu aprovar de novo, então depende de correção, depende de um monte de coisa, não depende exclusivamente de mim. E aí, quando não depende de mim, eu não sei se vai ficar até a data que eu coloquei. Pronto, eu tenho uma data prévia, mas eu tenho que saber se vai chegar até lá. Então, pequenas coisas nessa situação, isso é só um exemplo, você pode colocar qualquer coisa aí, qualquer objetivo, às vezes realmente não depende totalmente de você e você talvez não tenha total controle. E falta de controle, tem muita gente que por falta de controle acaba se enrolando nos seus objetivos e acaba desistindo de fazer. Então, até hoje de manhã eu coloquei uma postagem que eu falei, né, que existem dois tipos de pessoas, dois tipos de empreendedores, no caso, né? Aqueles que fazem até dar certo e aqueles que desistem no meio do caminho. Existem só esses dois. As pessoas que vão fazer até dar certo, elas colocaram o objetivo final e não importa o que aconteça e qual é o perrengue no meio do caminho, elas vão construir até dar certo. Talvez elas tenham que trocar um pouco, ajustar um pouco a rota, mas ela vai chegar. E existem aqueles que desistem. Isso serve para qualquer coisa, para qualquer pessoa, não só para empreendedores, mas muita gente desiste no meio do caminho por causa das dificuldades. Se eu tenho uma meta que eu consigo colocar no meu planejamento, fazer pequenas metinhas, como a gente fala, né? As pequenas tarefinhas, e eu encontrar já ali algumas pedras no caminho, eu já consigo colocar ali também sugestões para que eu possa passar por isso tranquilamente. Então, a gente fala que é calcular os riscos, né? Então, eu calculo os riscos de que não possa acontecer. Tanto é que quando eu vou produzir uma meta com alguém, eu falo, beleza, o que pode acontecer no meio do caminho até tal data que você pode não alcançar isso? Ah, sei lá, pode acontecer de eu depender de alguém e essa pessoa não poder mais me ajudar. Beleza, o que você pode fazer quanto a isso? Ah, eu posso talvez procurar uma segunda pessoa, já deixa o nome da segunda pessoa ali. Ah, pode ser que eu fique doente, eu não dei conta de fazer aquilo numa semana, duas. Beleza, se você ficar doente, o que você pode fazer para que essas coisas continuem sendo feitas, para que você atinja a meta até o final? Então, você já consegue mapear tudo. Gente, a gente está falando de planejamento, né? Mais nada do que um plano de ação, um planejamento. E realmente, se você só colocar o objetivo, que é esse o erro das pessoas, eu vou lá no final do ano, faço aquela lista, ou faço a lista mental, como a gente fala, que é pior ainda, né? Ah, vou para academia, vou comer melhor, vou fazer mais dinheiro esse ano, quero faturar tanto X por mês, vou cuidar dos meus filhos, vou ter um dia da semana com meu marido, vou isso, vou aquilo, vou aquilo. Beleza, coloca vários pequenos objetivos e pequenas metas lá. Da metade delas, se você alcançar uma que você falou, a mais fácil talvez, você alcança. Porque não tem plano nenhum para você começar. Não tem organização nenhuma. Quando eu falo de perfeccionista, né, eu sou meio perfeccionista demais nesse ponto, mas funciona, né? Porque dá certo. Então, o que tem excesso em mim, que às vezes atrapalha, eu consigo mostrar para o outro que você precisa um pouco disso para poder chegar até onde você quer, né? A intenção não é destravar, então você precisa realmente começar a planejar. E
Talvez você que esteja aqui com a gente não saiba, mas eu e a Poli, a gente tem projetos de mentoria, a gente tem 2 tipos, o que precisa começar para ontem e o que já começou e precisa de um acompanhamento por 6 meses. Nessas mentorias, a primeira coisa que eu e a Poli a gente faz é assim, qual é a sua meta? O que você vai te dizer que a mentoria fez valer a pena? Essa é a nossa primeira pergunta ali do nosso primeiro encontro, né, Poli? O que vai fazer você acreditar que essa mentoria realmente para você foi legal? Porque a gente quer que dê certo os seus resultados. Então, a gente quer entender. E aí, a segunda pergunta, que é muito importante, é o que não está sob nosso controle, o que não depende de nós 3 aqui, eu, Poli e mentorando. E se acontecer algo que é imprevisível, que não depende da gente, e mesmo assim, nesse tempo que a gente está traçando, você não atingir, como você vai saber que está no caminho certo? Porque é o que a Poli disse, ela colocou que ela quer o livro dela em meios físicos prontos até maio. Mas o correio pode parar, a editora pode não pegar, pode ter ajuste que demoram até ir, até voltar, até ela fazer, até encaminhar, até ver. Então, existem coisas que não dependem da gente. Mas se a gente sabe que a gente está em ação, a gente entende que estamos no caminho certo. Então, isso fica muito claro nos processos de mentoria e esses planos de ação todo que a Poli está trazendo aqui para você, nessa clareza. E aí não tem como não dar certo. Não tem como. Quer dizer, tem. Se você não fizer o que for solucionado, né? E a gente, se não quiser, não dá, claro. Mas se você realmente tem vontade de fazer acontecer, tem vontade de destravar, de deslanchar, vai dar certo. Com pessoas que... E eu coloco no meu dia, Poli, isso para mim foi um grande aprendizado, assim. Então eu coloco aquelas metodologias também a Pomodoro, que são pequenos tempos, com pequenos intervalos, né? Isso te dá um gás, nem que seja para você levantar, ver seu WhatsApp, porque na hora que eu tô focada, eu não vou ver. Claro, eu até coloco no meu celular, ó, dicasinha aí, nos favoritos, quem pode tocar durante o período que eu estou ali, que são as emergências que realmente eu preciso atender. Fora disso, eu tenho blocos de horário que eu vou estar respondendo. Sempre o mais rápido possível, sim, porque isso faz parte da nossa entrega. Mas tem que ser, eu não posso deixar de estar fazendo o que eu estava fazendo, porque senão eu começo a me ocupar e não fico produtiva. Não vou produzindo, né? E a gente, às vezes, que entra no WhatsApp para responder uma coisa que sim é importante, mas a gente se perde ali. E quando você vê, passou 40 minutos, 1 hora de algo que você poderia ter feito mais produtivo. Então, coloque, sim, o teu momento de lazer, de ver ali os grupos, de interagir, porque isso também faz parte. A gente precisa, sim, ter esses momentos. A gente não é um robô. E a gente não quer isso, né, Poli? A gente traz muito essa clareza que para mim e para Poli não faz sentido. Não faz sentido ganhar dinheiro a todo custo. Não faz. A gente quer muito, muito, mas não a qualquer custo. Se a gente tiver, a nossa família é um pilar muito forte e talvez por esse motivo eu e a Poli a gente se conectou tanto, porque tem congruência de vontade. E é isso que você tem que ter quando você for buscar um mentor. Você tem que estar congruente com o que esse mentor pensa. Se para você ganhar dinheiro a qualquer custo é o que você quer, eu e a Poli não somos a melhor pessoa, porque a gente vai colocar na sua rotina a sua família, o seu lazer, os seus amigos, porque isso vai te ajudar a construir o que você precisa. Então, isso tem que estar muito claro. Quando eu falo que eu identifico primeiro, né, o perfil da pessoa, para ver se ela tem as habilidades certas e se falta alguma coisa, um dos fatores, né, um dos fatores que a pessoa realmente tem dificuldade em manter um resultado é justamente as falhas em campos da vida, né, em áreas da vida. Então, essa questão de equilíbrio que eu gosto muito, eu passo isso muito, né? A gente passa isso muito para os mentorados, porque é importante, né?
é o que mantém você equilibrado. Porque se eu trabalho demais, ok, eu vou ter o resultado financeiro que eu quero, mas em algum momento eu vou chegar lá sozinho. E eu não sei se eu vou querer olhar para trás e falar, putz, eu estou realmente sozinho. Né? Porque as pessoas chegam, eu já vi várias pessoas chegarem, mas olhar para baixo, olhar para trás e falar, meu, todo mundo que eu amo está lá atrás, ó. E agora? Como é que eu faço para ir lá buscar? Porque se eu tiver que buscar, eu vou perder o que eu tenho aqui. Será que vale a pena? Então, por que não construir isso junto? Né? Por que eu não fazer esse processo de uma maneira onde tem esse equilíbrio, onde eu consiga ser financeiramente bem-sucedido, eu tenho uma grande profissão, mas eu também tenho uma família equilibrada, eu também tenho tempo com os meus amigos. Então, esse equilíbrio é importante. E o que a Fê está falando aí, cara, é relacionado a valores. O que é valor para você? E valores é o que importa na tua vida. Se você morresse hoje, quais são as coisas, as pessoas mais importantes, as coisas mais importantes que você fez e que você vai lembrar? E que outras pessoas vão lembrar. Então, isso são valores humanos, são pessoas, cada um tem os seus, ninguém é igual a ninguém. As pessoas se assemelham, mas tem, assim, as suas particularidades. E você entender muito bem isso, por isso que meta, é só traçar metas, né? É muito fácil falar, né? Mas tem várias coisas por trás que vão fazer você chegar até o final ou não. Que vai fazer você ter uma... E quando você chegar e você construir isso de base e ao mesmo tempo construir isso da maneira ecologicamente correta, que a gente fala que são sem os filtros, né? Com os filtros corretos, com os campos da tua vida equilibrados, as áreas da vida equilibradas, você com a tua família. Você quer chegar lá em cima sozinho ou você quer chegar lá em cima com a sua família, com os seus amigos, pessoas que você ama? Então tem essa diferenciação. Às vezes eu compreendo, porque eu também precisei fazer isso, tipo, eu tenho que me afastar de algumas pessoas. Eu tenho que me afastar de alguns parentes, eu tenho que me afastar de alguma coisa para conseguir chegar e ter foco. Né? Eu sou uma pessoa extremamente focada, gente. Isso, assim, é bom e não é. Porque às vezes eu sou tão focada que as pessoas acham que eu sou um pouco fechada demais, mas não é. É porque quando eu vou ao supermercado para fazer compra. Gente, eu vou fazer compra, não vou para conhecer amigo, não vou para fazer amizade, não vou para olhar para o lado. Então, essas coisas eu me pego falhando, porque eu sou extremamente focada. Né? Então, o meu objetivo, eu preciso sentar, estudar, ler, seja lá o que for, eu vou fazer. Né? E vai acontecer isso de forma natural. Porém, é ao extremo, realmente. Eu sei que eu preciso controlar um pouquinho, né? Do que eu falei, acabei de falar de equilíbrio. Ou você encontra esse equilíbrio, ou em algum momento você vai vacilar. Sim, exatamente. E aí você tem que ter isso muito claro. E talvez esse seja um ponto que faz você não conseguir atingir as metas no seu final. Porque isso não está claro. Os seus valores atraentes e os valores repelentes, o que você também não quer. E o que você não quer, muitas vezes está dentro de você já. E é por isso que você não quer. Eu não quero mais procrastinar, eu não quero... E talvez seja isso que esteja hoje te atrapalhando. E quando você consegue entender que procrastinar é comum a todo ser humano, ter ansiedade é comum a todo ser humano, mas que você pode usar isso a seu favor, o jogo muda também. É o autoconhecimento, é o autodesenvolvimento, é o que eles chamam, né? Inteligência emocional, o controle emocional de tudo isso. E você está focado no que vai te trazer o objetivo que você quer. Senão esse objetivo, e se você não coloca ali a data, mesmo que você não alcance naquele momento, tá tudo bem, a gente risca e continua, desde que você entrou em ação, desde que não foi só um empurrar com a barriga mais uma vez, tá tudo bem. Tá tudo bem, reagendar. Agora, se eu vou mudar a data, ou se eu não coloco data, é muito difícil eu conseguir. Porque o cérebro, ele é atemporal. Amanhã eu tento, amanhã eu leio, amanhã eu começo a dieta, amanhã. Amanhã é qualquer amanhã. Agora não, amanhã, quinta-feira, dia, né? Aí eu vou começar a fazer as coisas que eu tenho que fazer, no horário que eu preciso que fazer. Não consegui porque aconteceu alguma coisa, não tem problema, risco, sexta-feira, desde que eu esteja em ação, né? Ninguém escreve um livro escrevendo, né, tudo de uma vez. Você escreve por partes, você divide por capítulo, você divide por página depois. Né? Então, é um pouquinho de um todo. As fases da vida é um pouquinho de um todo. É um dia de cada vez que você vive 40, 50, 60, 70, 100 anos ali. Então, é esse pouquinho que você tem que entender. Se
uma vida passa aí para qualquer pessoa, 40, 50, 60 anos, e ela vive um dia de cada vez, por que você não pode colocar a tua meta e fazer um dia de cada vez? Ah, mas hoje não deu. Eu coloco essa referência de vida porque eu acho que fica mais fácil as pessoas compreender. Não tem um dia que você se programa todo e nada dá certo? Acontece, não acontece? Poxa, tudo cai. Muitas vezes. Tudo cai fora do lugar. Muitas tudo que você tenta fazer parece que não deu certo aquele dia. Beleza, foi mais um dia. Você pega o que teve de bom naquele dia e vamos recomeçar no outro. É mais um dia de sol, é mais um dia em que o sol nasceu, é mais um dia em que você levantou, abriu os olhos e aí você começa de novo. Então, todo dia é um recomeço, né? Então, se você coloca a tua meta ali, você sabe que todo dia você vai fazer um pouquinho e vai viver uma vida extraordinária, é assim que a gente tem que pensar e relacionar realmente com os dias da tua vida, né? Ah, eu tenho mais dias bons do que ruins, ou você tem dias mais ruins do que bons. Então você vai começar a relacionar, poxa, realmente eu acho que eu tenho que mudar, fazer ajuste aqui, fazer ajuste lá, né? Eu vejo muita gente que tem lá, assim, ó, pequenos hábitos. Ah, pô, eu queria fazer um pouco mais como você. E o que é um pouco mais como eu? Ah, às vezes eu queria ter tempo para ler um livro, eu queria ter tempo para fazer uma meditação, eu queria ter tempo para fazer uma atividade física, eu queria ter tempo para dar uma saída para caminhar, eu queria ter tempo para ficar com os meus filhos e eu não tenho nada disso. Aí eu falei, você não tem, né? Você não tem ou você não se proporciona? Porque ninguém tem tempo para nada. Ou Ninguém você tem não tempo prioriza, para nada. né? Ninguém, Ou todo mundo você não está, prioriza. né, cheio de coisas para fazer. E quando você coloca mais coisas ainda no teu dia, tu olha para tua agenda e fala, não posso, não tem como, não dá, né? E acaba deixando bom dia, Gi, e acaba deixando de ser uma meta, né? Você acaba procrastinando, não fazendo mais. Bom dia, Mas Gi. não, existe tempo para tudo e existe maneiras de fazer tudo, né? Você consegue colocar. Eu tenho sim uma rotina, mas eu ajustei a minha rotina. Não foi assim, aí peguei e enfiei no meio da bagunça que estava. Não, eu organizei isso. E assim, funciona e funciona muito bem. Funciona extremamente bem. Né? Eu sou da área de educação física, né? Para quem não sabe, a minha primeira formação é educadora física. E a gente sabe que um treinamento, por exemplo, um corpo, né, sarado, como eles chamam lá, o tal do saradão, a saradona, não se constrói de um dia para o outro. Se constrói em meses de trabalho, em às vezes anos de trabalho. Pega uma pessoa que faz o fisiculturismo, por exemplo, quantas horas ela se dedica em alimentação e treinamento para chegar onde ela chegou, para ela bater lá, né, aqueles corpos perfeitos e troféus e não sei o quê. Cara, trabalhou pra caramba, se dedicou pra caramba, ela tinha uma meta, o objetivo era chegar lá. O que eu preciso fazer para chegar lá? Todos os dias um pouquinho. Exatamente. E se vocês que estão aqui com a gente gostaram da live, você que está assistindo gravada, gostou da live, compartilhe com alguém que você deseja ajudar, a destravar, a dar o primeiro passo, a ter essa clareza que a gente compartilhou aqui. E eu e a Poli, a gente vai ter nós vamos selecionar algumas pessoas para a gente vai presentear com uma mentoria que a gente chama uma mentoria de diagnóstico. O que é uma mentoria de diagnóstico? É uma mentoria que nós vamos entender em que fase que você está e nós já vamos te trazer o primeiro plano de ação que você tem que fazer. Isso é um presente meu e da Poli. Para você que está assistindo ao vivo, basta você mandar um áudio de até 1 minuto para mim ou para a Poli ali por direct. Se você está assistindo gravado também, basta você mandar ali para gente por direct um áudio de 1 minuto dizendo o que você precisa destravar na sua vida. Qual a área ou o seu objetivo, ou qual meta você não está conseguindo alcançar. E aí os melhores a gente vai estar selecionando e vamos estar presenteando com essa mentoria diagnóstico que eu e a Poli vamos estar entregando para você. Então é uma grande oportunidade que a gente está trazendo, que a gente acredita muito na lei do universo e a gente quer contribuir também com tudo isso que um dia nos ensinaram, a gente quer poder estar contribuindo com vocês. Então, um áudio por direct de até 1 minuto, dizendo o que você precisa destravar ou que meta você não consegue bater e você deseja bater ainda esse ano, em 2023, que vocês vão ter a nossa ajuda daí como Nossa, presente. vale muito a pena. Poli, para finalizar, alguma Posso fazer consideração? Eu quero, eu vou mandar um áudio para você. Um presente, sinceramente, é aquilo que, que a gente sempre costuma falar aqui, sozinho não dá, né?
E as pessoas ficam com medo, sabe? Eu acho que às vezes é aquele medo, meu, será que eu dou conta? Ou será que eu vou expor o que eu não tenho, né? Expor as minhas dificuldades, as minhas fraquezas, as pessoas têm medo de se expor também. Mas saiba que, né, para chegar realmente, para você sair do lugar, você tem que investir na melhor pessoa, em você mesmo. E aí, investir esse tempo, sabe? Mande a mensagem. Ah, é um baita de um presente. Sinceramente, até eu tenho vontade de fazer. Então, aproveita esse presente e manda mensagem. É importante, vocês vão ver que pequenas ações do dia de vocês, pequenas coisas que vocês vão mudar, pequenas coisas que vocês vão compreender, vai fazer uma diferença gigantesca. E acontece das pessoas entrarem em contato depois, meu, pô, lembra? E assim, pessoas que eu já fiz mentoria faz um tempão, e, tipo, passou um ano, dois, elas mandam mensagem pra mim e falam, pô, lembra daquela meta? Então, cara, cheguei. Meu, já passou um tempão, eu nem sabia se ela tava continuando, se ela não tava e tal. E ela manda mensagem e fala, meu, cheguei, consegui, tô aqui emocionada, chorando. Muitas vezes recebi áudios de pessoas chorando, porque conseguiram atingir. E, cara, pequenos ajustes fazem a diferença para você chegar onde você quer. Isso mesmo. E a gente, não é porque a gente está dando esse presente para você, essa mentoria de diagnóstico, que a gente vai ficar ali em torno de 40 minutos a 1 hora com você, individual, pelo Zoom ali, a gente vai querer acompanhar sua trajetória, né? Porque a gente quer que você tenha resultado com esse presente que a gente está trazendo aqui para você. Então, não perca essa oportunidade, mande. Pode ser para mim ou pode ser para a Poli, para quem você tiver mais o acesso, ou quem me segue, segue a Poli, quem segue a Poli começa a me seguir, e manda um áudio para uma de nós duas que você vai, a gente vai selecionar, né, as pessoas que vão ganhar ali, porque a gente vai entender nesse áudio se é o teu momento, né? Então, capricha no áudio e compartilha com alguém que você deseja presentear também com essa mentoria de diagnóstico que nós vamos trazer para vocês. Poli, obrigada por você estar aqui, tá? É sempre um grande prazer ter você aqui contribuindo, essa parceria nossa, esse conhecimento. Como a gente disse, os valores estão linkados, estão alinhados. E obrigada por tudo. E a gente combina mais uma próxima live, com certeza. E se vocês quiserem, deixe pra gente sugestões de temas que vocês gostariam que eu e a Poli estivesse conversando e trazendo aqui para vocês. Para vocês também. Um ótimo dia para todo mundo que esteve aqui. Uma linda quarta-feira. Caprichem, coloquem as metas no papel. E manda o áudio para a gente. Um abraço, beijão, beijo. Essas metas. Tchau.